você pode fazer. Começa. Na verdade, o Joaquim já respondeu algumas perguntas, né? Eu tinha uma pergunta para se ele estudou poesia e tal, ele já respondeu que sim. E é exatamente isso que eu tinha anotado, esses primeiros graus, as teses e tal. Mas uma outra coisa que eu ia perguntar para o Joaquim era a relação dele com os clássicos, né? Os clássicos aparecem muito nos poemas, né? As referências a Dante, Virgílio, Beatriz, enfim. E aí eu queria te perguntar isso, Joaquim, porque provavelmente você sempre teve, a gente sabe, você sempre teve uma leitura à parte. Então, se você falasse um pouquinho dessa formação, você falou bastante, mas dessa relação com os clássicos, qual foi essa sua formação? Como é que você se formou, Joaquim? É muito complexa. Como eu falei anteriormente, a minha casa, embora fosse na zona rural e sem energia elétrica, eu fui conhecer a energia elétrica, eu já tinha 10 anos de idade. Eu estudava nas minhas provas à noite, uma lamparina aqui em cima do caderno. E eu acho que é por isso que a palavra lamparina aparece pelo menos umas 3 vezes aí no livro. Quando eu descrevo a Catarina, que rima com lamparina, com Kizarina, nordestina, então, como lá em casa sempre teve livro, porque meu irmão mais velho, eu não cheguei a conviver muito com ele, mas ele trazia livros e discos de São Paulo, porque ele morava em São Paulo. Ele veio passear no Socorro e aconteceu uma tragédia. E eu tenho poucas lembranças assim, eu só lembro que ele queria ser meu pai. Como ele era mais velho, 20 anos mais velho que eu acho que ele estava me adotando. E aí, um negócio que eu tenho, ele me dando banho, trocando minha roupa, me botando na bicicleta para passear. E é tanto que quando, na noite trágica, eu chorei só porque eu via minha mãe chorando também e eu não sabia o que era aquilo. Só que passou 1 mês, 2 meses e ele viajando para São Paulo. E eu comecei a gritar no quintal, no dele. Acho que o Juninho lembra disso. Eu não entendi nada. E eu falo, o caçula inocente grita no quintal, Juvenal, silêncio mineral. E muito tempo depois eu fui entender. Então, assim, eu devo isso a ele porque ele trouxe um dicionário que foi onde eu comecei a conhecer as palavras. Eu guardo esse dicionário até hoje, está bem guardado, trancadinho. Está arrancando as folhas, mas está guardado lá com naftalina. E era ilustrado, então eu comecei a conhecer o significado das palavras, pesquisar nesse dicionário. O meu irmão Juvenil também sempre trazia livros. E lá em casa, acho que era a única casa da minha rua que tinha livros. E aí eu tive acesso a grandes espaços, assim. Eu fui descobrir Homero, né, Ilíada e Odisseia. Então acho que Ilíada e Odisseia foi assim o que mais me marcou profundamente. Aí, já na universidade, eu fui conhecer filósofos, né? Platão, os diálogos me marcaram bastante, mas o que mais me marcou mesmo foi Michel de Montaigne, nos ensaios. E depois, Baruch de Spinoza, lá na ética, que até hoje eu tento entender. Hoje mesmo eu estou sabendo um pouco da ética, difícil. E no último poema eu presto uma homenagem ao filósofo Spinoza, quando eu digo grande arquitetura, do átomo à galáxia, Deus civil natura. Deus civil natura é uma expressão em latim que significa Deus, ou seja, a natureza. Porque Spinoza tinha uma visão diferente de Deus. Deus não é apenas o Criador, Ele é o próprio universo. Deus é a própria natureza, Ele está em tudo. Inclusive nós somos a parcela finita da grande substância infinita que é Deus. E isso me marcou profundamente. Agora, no aspecto filosófico, no aspecto literário, propriamente dito, eu falei Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes. Depois eu fui descobrir Fernando Pessoa, que também até hoje eu estou tentando entender, muito complexo. Shakespeare. E ao longo dos poemas eu vou fazendo essas homenagens. No primeiro poema logo eu pego a Odisseia. A Odisseia de Homero. Quando ele diz, de Sila Deus toda noite, açoite,
Fiz o chão com os pés altivos, lascivos, deixo voar para trás a poeira que cheira. Muitos enigmas em seus passos, passos. Aí quando eu falo que o seu mais temível mistério etéreo, como a mitológica Cisne, que finge atrair como espada decifrar na barra, eu quero falar daquela passagem da Odisseia em que quando ele está saindo da guerra de Troia, ele vai chegar na sua ilha de Ítaca e ele passa por vários outros lugares, várias outras ilhas, e ele chega na ilha de Calipso, que é uma feiticeira, e aí Calipso prende ele na ilha, parece 5 anos, fica namorando, eles ficam namorando lá e ele quer ir embora, e ela não deixa porque ele está aprisionado, tipo um prisioneiro sexual dela. Sim, mas ele ama ela, a esposa dele. E está cheio de pretendência, né? Como diz Chico, atrás de um homem triste sempre tem uma mulher feliz, e atrás dela tem um homem tão gentil. Aí ela, finalmente, ele pede ajuda aos deuses, e os deuses intercedem para ele poder ir embora da ilha. Aí ela tenta a última carta, diz assim: se tu ficares comigo, eu te dou a juventude eterna. Não é só a vida eterna, não, é a juventude eterna. Aí ele diz: prefiro ser mortal e viver com Penélope. E é isso, no final eu digo: troco a vida eterna por ela. Então, dela. Acho que sim, é melhor ser mortal e amar aquela que a gente ama de verdade, né? Acho que essa foi a minha formação. E a influência de Paulo Leminski, que é o poeta que trouxe o haikai para o Brasil. Lá no Japão, o haikai não tem essa tradição de rimar, mas os brasileiros sempre modificam, né? Que veio com rima, e eu achei mais bonito. E eu vou te dizer uma do Paulo Leminski. Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu visse de dentro de um diamante e meus olhos tivessem 1000 faces num só instante. Basta um instante para te amar bastante. Joaquim, como você nos permitiu, né, tua obra ela passeia, né, pelo romantismo, pelo ser desejado, inatingível, pelo sensual, pela pureza. Ela passeia pelo sertão maranhense, que nada mais é do que retratar uma parte dos sertões dos nossos Brasis, né? Ela passeia pelo povo do seu interior, ela passeia pelas suas próprias evoluções dentro de si, mas, como me foi permitido o direito de perguntar, se você... Eu tenho um poema, e depois te falarei que retrato que eu vou perguntar. Mas, se você pudesse escolher um único poema do seu livro,